Boa noite, meus queridos irmãos. Então, hoje, no nosso estudo, nós vamos pensar um pouco sobre um teminha delicado para qualquer ser humano, sem exceção, que é amor para com os inimigos, né? Talvez a palavra inimigo seja um pouco quanto pesada, mas nós vamos ver no decorrer do texto que existem outras palavras que talvez no nosso dia a dia signifique um pouco mais do que a nossa realidade, tá? Mas o texto que eu escolhi para a meditação é de Romanos, capítulo 12, e vamos ler a partir do versículo 9. Todos encontraram? Eu estou com a versão NAA e diz assim: o amor seja sem hipocrisia, odeiem o mal e apeguem-se ao bem. Amem-se uns aos outros com amor fraternal. Quanto à honra, deem preferência aos outros. Quanto ao zelo, não sejam preguiçosos. Sejam fervorosos no espírito, servindo ao Senhor. Alegre-se na esperança. Sejam pacientes na tribulação e perseverantes na oração. Ajudem a suprir a necessidade dos santos. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que perseguem vocês. Abençoe e não amaldiçoe. Alegre-se com os que se alegram. Chore com os que choram. Tenham do mesmo modo de pensar uns para com os outros. E em vez de serem orgulhosos, sejam solidários com os humildes. Não se sintam sábios aos seus próprios olhos. Não pague a ninguém mal por mal. Procurem fazer o bem diante de todos. Se possível, no que depender de vocês, vivam em paz com todas as pessoas. Meus amados, não façam justiça com as próprias mãos, mas dê lugar à ira de Deus, porque está escrito: a mim pertence a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Vamos orar? Santo Deus, mais uma vez estamos diante da Tua Palavra e cremos, ó Pai, que ela confronta os nossos corações e as nossas atitudes. Por isso, ó Pai, pedimos que o Senhor fale aos nossos corações, de acordo com a Tua vontade, para que possamos ser cada vez mais parecidos com o Seu Filho Jesus. Essa é a oração que fazemos no nome dEle, o Teu Filho Jesus. Amém. Então, irmãos, como o tema mesmo sugere, nós devemos amar os nossos inimigos. E como eu disse no início, talvez a palavra talvez a palavra inimigos não seja uma palavra bem aplicada para as nossas realidades. O texto, ele apresenta outras palavras que de repente nós até podemos usar em uma melhor aplicação, como por exemplo, aquele que nos persegue. Na realidade, como servos de Deus, nós passamos por desafios que muitas vezes as outras pessoas não passam. E sabemos que podemos ser perseguidos por pertencermos a Jesus, por conta da religião, por conta das nossas crenças, das nossas doutrinas, das nossas convicções, que muitas vezes vão ao contrário das ideologias que o mundo nos apresenta. E isso faz muitas vezes com que sejamos perseguidos, sejamos odiados, mesmo que não admitemos que nós tenhamos inimigos, né? Nós não estamos falando de uma guerra
aqui entre nações, mas existe uma questão espiritual e que todos nós precisamos nos atentar. A palavra de Deus, aqui no capítulo 12 do livro de Romanos, logo os seus 2 primeiros versículos, são versículos bem conhecidos, que fala que nós não podemos nos moldar esse mundo. Antes, temos que procurar fazer a vontade de Deus. E assim nós teremos a oportunidade de perceber qual seja a boa, a agradável e a perfeita vontade de Deus. E a vontade de Deus é o que nós lemos nesse texto, que é no que depender de nós ter paz com todos os homens. Mas perceba, irmãos, no versículo 1, versículo 2, que eu citei aqui, não fez parte da leitura, ele fala sobre essa vontade de Deus, que é boa, que é agradável, é perfeita, mas ele não diz em momento nenhum que é fácil. E de fato, muitas vezes o que nós vivemos não é fácil. E precisamos entender, por meio de alguns desses versículos que nós lemos, aquilo que o Senhor espera de cada um de nós. E para começar, como um dos tópicos, no versículo 9, ele fala: odeiem o mal. É isso que diz o versículo. Que o nosso amor tem que ser um amor sem hipocrisia. E que devemos odiar o mal e apegar-se ao bem. Percebe aí que a palavra ela não é dirigida a uma pessoa específica, a uma nação específica, a uma ideia específica, mas sim o mal em si. Portanto, irmãos, quando nós somos perseguidos, como nós somos maltratados, quando uma pessoa nos tem como inimigos, nós temos que pensar que não é uma pessoa em si, mas existe o mal que muitas vezes está dominando aquela vida. E é esse mal que nós devemos odiar, e não uma pessoa em si. E aí está o nosso grande desafio, porque como seres humanos, e falhos que também nós somos, nós acabamos também confundindo essas coisas, e odiando as pessoas na mesma proporção. Então está aí o nosso grande desafio. Aqui na época do Império Romano, existiam os deuses adorados pelos romanos, e alguns que vieram da mitologia grega, e cuja sua adoração, além da idolatria, que era comum nas nações dos deuses, existiam outras práticas que eram de certa forma praticadas pela questão daquele tipo de adoração e daquelas nações, como por exemplo práticas sexuais impróprias. Então, quando o texto e o escritor sagrado está dizendo que nós devemos odiar são essas coisas que são contrárias à nossa fé e ao nosso princípio. Mas lembrando que a pessoa que está praticando essas coisas, ela carece do mesmo amor e da mesma misericórdia que nós recebemos do Senhor Jesus Cristo. Então aquilo que as pessoas praticam lá fora nos ofende, mas mesmo assim, Deus decidiu morrer no lugar de cada um de nós, considerando que os nossos pecados também ofendem a Deus. E por isso nós temos que amar essas pessoas sem hipocrisia. E considerando isso, o texto ele avança até o versículo 11, que fala um pouco sobre a nossa responsabilidade. Ele diz assim, quanto ao zelo, não sejam preguiçosos, sejam fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Então, uma das coisas que nós precisamos fazer nesse nosso serviço ao Senhor é saber lidar com as pessoas. Não é apenas a nossa prática,
Mas a nossa maneira de viver, ela precisa ser uma maneira de viver sincera, sem hipocrisia, e as nossas obras da mesma forma. É isso que ele nos desafia. Então, quando o autor do texto diz que eu tenho que odiar o mal e me apegar ao bem, ele não é apenas uma teoria do que nós devemos fazer como servos de Deus, mas é algo que nós precisamos colocar na prática. E muitas vezes a teoria fica fácil entender, mas quando precisamos colocar os ensinamentos em prática, aí é muitas vezes que nós encontramos as dificuldades. Obviamente que no caso, quando de fato há uma inimizade concreta, nós temos que ser prudentes em algumas questões, né? Se nós estamos diante de uma pessoa que tem a intenção, por exemplo, de nos agredir, de tirar a nossa vida, não dá para eu amar essa pessoa muito próximo dela. Eu preciso ser prudente e entender que em certos momentos eu preciso me afastar. E a obra do Senhor é assim. Nós precisamos trabalhar para que aquilo que nós façamos, possamos fazer de acordo com a vontade de Deus. E através das nossas obras, nós tenhamos condição de mostrar para esse mundo que nós não pagamos mal com mal, e sim nos apegamos ao bem. Isso faz todo sentido para o nosso trabalho, porque além de agradar a Deus, obviamente nós damos testemunho da nossa fé cristã para aqueles que vivem ao redor. Essa situação, irmãos, não é uma situação natural do ser humano. A situação natural do ser humano é: se alguém me trata mal, se alguém me odeia, eu tenho o direito de contrapor na mesma proporção. De tratar mal, de ser uma pessoa ruim, na mesma proporção. E essa é a ideia do mundo que nós temos. Mas se nós amamos apenas aqueles que nos amam, que diferença nós temos dele? Qual que é a diferença do testemunho cristão na prática? Como que Jesus vai falar através das nossas vidas em momentos que nós não temos condição de usar palavras? Não tem como. Então nós somos chamados, como o apóstolo Paulo diz, para transformarmos pela renovação da nossa mente. E a renovação da nossa mente diz que nós temos que proceder diferente do que o mundo procede com aqueles que são nossos inimigos, que nos perseguem, que nos querem mal. E as nossas obras precisam ser obras dignas do nosso Senhor, refletindo essa realidade. E não como preguiçosos, como diz o texto. Em Jeremias capítulo 48, 10, diz assim, ó: maldito é aquele que faz a obra do Senhor relaxadamente. Maldito é aquele que retém a espada no sangue. Então tudo que nós devemos fazer ao Senhor, ele está diretamente relacionado com o nosso testemunho cristão. Nós temos que fazer como que a Deus e não aos homens. E se eu faço algo que seja favorável a alguém, como faço a Deus, não importa se aquela pessoa é boa, se ela é uma pessoa agradável para mim, o meu convívio, se ela me persegue, se ela procura fazer o bem ou se ela é hostil. Eu tenho que fazer e tenho que tratar aquela pessoa como se um trabalho que eu estou fazendo para o próprio Deus, que nos salvou por meio do seu Filho Jesus na cruz. Outro destaque aqui que eu gostaria de fazer é no versículo 12, com relação à perseverança que nós temos que ter nas nossas orações. Alegre-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverando na oração. Aqui o texto ele fala
sobre situações adversas nas nossas vidas e precisamos vencer essas dificuldades, sempre com alegria, sempre com paciência e perseverando na oração. Porque muitas vezes, irmãos, existem situações em que nós não teremos o que fazer. Não há uma palavra que possa ser verbalizada, não há nenhuma atitude que possamos fazer além de perseverar na oração. Como servos do Senhor, nós temos que ter alegria na esperança, como nós cantamos aqui. Como nós temos alegria na esperança de que um dia estaremos com o nosso Senhor para sempre. E temos que levar isso em consideração, que essa esperança ela pode ser estendida às outras pessoas. E para isso eu não posso pagar o mal com o mal. Eu preciso perseverar e ter paciência nas tribulações. Entendendo que, impossibilitando de fazer outra coisa, ainda nós temos uma grande arma, que é perseverar nas nossas orações. As nossas orações é o que também nos traz forças para entendermos a vontade de Deus e conseguirmos fazer aquilo que o Senhor espera de nós. Não é à toa que estamos aqui reunidos para juntos orarmos ao nosso Deus, apresentar os nossos pedidos, os nossos agradecimentos. Isso faz parte da vida cristã. Existem igrejas que não têm mais o culto de oração, por questão de frequências e por vários motivos. Nós sabemos que a frequência no culto de oração, ela é mais baixa, mas o Senhor nos desafia a perseverarmos na oração, mesmo em meio às dificuldades, mesmo em meio a tribulações, mesmo sendo perseguidos por inimigos, por adversários, por aqueles que de alguma maneira não nos querem bem. E aí, continuando no texto, irmãos, o versículo 14, ele diz que nós temos que abençoar os que nos perseguem. E aí, o versículo 14, na sua íntegra, diz assim: abençoe aqueles que perseguem vocês. E o destaque: abençoe e não amaldiçoe. Então, se há alguma dúvida do que o apóstolo Paulo falou, na parte A do versículo, na segunda ele coloca o outro lado da moeda. Percebe como isso fica claro? Nós temos que abençoar aqueles que nos perseguem. Mas se você não entendeu, nós devemos abençoar e não amaldiçoar. Isso é fácil? De maneira nenhuma, né? Não é fácil, não é fácil. Por isso que nós precisamos perseverar na oração, sabendo que o Senhor é quem, por meio do Espírito Santo, nos conduz a tomarmos as melhores decisões. Todos nós trabalhamos e sabemos que ou temos alguma história para contar de perseguição, de opressão no trabalho. Isso é normal. E o que nós devemos fazer? Nós devemos continuar orando, né? E abençoar aqueles que nos perseguem. Por quê? Porque faz parte da diferença da vida cristã. Porque foi assim que o nosso Senhor Jesus fez. Porque é isso que Ele nos ensina. E esse é o diferencial do cristão. Além, obviamente, do mais importante, de ter o seu Salvador, que nasceu, morreu e ressuscitou, ainda nos desafia uma vida totalmente diferente do que as vivem. A vida do cristão é uma vida que precisa brilhar, precisa ser luz, para que tenhamos condição de alcançar uma quantidade maior de pessoas. E assim, mesmo em meio a essas dificuldades, possamos abençoar aqueles que não nos querem bem,
aqueles que, mesmo que indiretamente ou involuntariamente, nos fazem mal. E muitas vezes nós temos dificuldade com isso e vamos falar, tá vendo? Aconteceu mal com ele lá, mas é isso aí, a gente colhe o que a gente colhe o que a gente planta. Se eu plantei laranja, não tem como colher, não, mas laranja é gostoso, né? Limão, né? Se eu plantei limão, não tem como eu colher abacaxi. Abacaxi é azedinho também, mas é mais gostoso. Então, muitas vezes, nós não abençoamos. Por quê? Mesmo que a gente não verbalize, nós acabamos desejando mal. Né? E é isso que a palavra de Deus nos alerta para não fazermos. Então, quando nós nos deparamos com esse texto, nós percebemos que a nossa caminhada cada vez fica mais difícil. Porque o apóstolo Paulo, ele começa falando que o nosso amor, ele não pode ser um amor hipócrita. E depois ele começa a evoluir. Que eu não posso me considerar superior aos outros, que eu tenho que trabalhar e não ser preguiçoso, eu preciso perseverar na oração mesmo em meio às dificuldades, que eu devo abençoar aqueles que me perseguem e não os amaldiçoar. E aí o versículo 17 diz assim, não paguem a ninguém mal por mal, procurem fazer o bem diante de todos. Então assim, se tinha mais alguma dúvida sobre o que fazer, esse versículo 17, então, ele acaba conosco. E aí está o nosso desafio, não pagar ninguém com mal. E mais uma vez nós vemos como é difícil viver nesse mundo. Nós sabemos que o mundo é o mal. Esse mundo nos apresenta as dificuldades. E aí nós vamos estar diante desse texto e pensar assim, tá pastor, e agora? Como que eu faço para me defender? Como que eu vou viver no mundo em que eu sou oprimido, perseguido, em que as pessoas nos fazem mal e nós temos que retribuir com o bem? Nós temos que ter a nossa confiança no nosso Senhor, entendendo que o nosso Senhor é quem nos vinga, ou seja, o Senhor é quem julga. Nós não sabemos de nada. Nós entendemos simplesmente que estamos sendo prejudicados, mas não sabemos a realidade daquela pessoa, daqueles que nos fazem mal. São vidas que o Senhor também quer resgatar, quer salvar, para que um dia tenhamos a mesma condição de encontrar o nosso Senhor e reconhecer que outras pessoas, por meio da nossa atitude diferenciada, também encontraram o Senhor. Então, nos versículos 18, ele diz exatamente: se possível, no que depender de você, vivam em paz com todas as pessoas. Se possível. Por quê? É o que eu disse, existe a questão de prudência. Se alguém está tentando te assassinar, te ferir, você não vai lá abraçar a pessoa. Obviamente que não. Existem situações de legítima defesa e que, se você tiver condição, você será obrigado a atacar a outra pessoa para preservar a sua vida. Existem situações desse sentido, mas no que depender única e exclusivamente de mim, que nós devemos ter paz com todas as pessoas. Ele me fez mal, mas agora ele precisa da minha ajuda, eu vou retribuir com mal? Não. Porque aí depende de mim estender a mão. Alguém que me prejudicou, que me humilhou, que falou mal de mim, hoje ele está em uma situação, ele precisa de uma oração. Depende de quem? Depende de nós. Então, irmãos, dependendo de nós, precisamos garantir que possamos fazer o bem, assim como o Senhor nos ensinou. Por quê? O texto aqui completa: a vingança pertence ao Senhor, eu retribuirei. Em outro tempo,
nós estaríamos na mesma condição. Sem Jesus, não haveria diferença. Todos nós ofendemos a Deus por meio dos nossos pecados. Então nós temos que entregar a Deus aquilo que pertence ao Senhor, que é o julgamento, e não pertence a nós. E para termos uma vida cristã, quando nós ouvimos aqui, algumas quintas-feiras atrás, pelo nosso irmão Daniel, em paz, nós precisamos seguir esse princípio. Buscar a paz com todos, no que depender de nós, amar aqueles que nos perseguem, aqueles que nos fazem mal, sabendo que a nossa luta não é contra carne nem sangue. A nossa luta é uma luta espiritual. E o mal que devemos odiar, que o texto nos diz, não são as pessoas, mas sim as práticas dessas pessoas. Que o Senhor nos abençoe.